Vamos ao Salmo 133. Não sei se fica bem dizer, é um salminho de 3 versículos, mas digo com carinho, não diminuindo o valor dele. Aliás, é por isso mesmo que estou pregando sobre ele, é porque é muito bonito esse salmo, meio esquisito, muito pouco comentado, mas tem até corinho sobre ele, ou seja, também é bem conhecido. E ele fala sobre algo de extremo valor numa igreja, que é a união entre os membros de uma igreja. Tanto que o tema da pregação é "Ah, que união gostosa". Então, Salmo 133, um salmo de Davi, que diz assim: "Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este salmo tão pequenino e tão bonito, e que fala de algo tão básico para uma igreja, que nós possamos transmitir algo de valor aqui na aplicação deste salmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Sempre é bom falar sobre a união na igreja, ou a unidade da igreja. Esse salmo fala. Logo no começo você pode ver, lá em cima do primeiro versículo, que tem cântico de ramagem. Ramagem significa degraus. A ideia é que os peregrinos cantavam salmos, há vários salmos de ramagem, enquanto subiam para Jerusalém, para as festas religiosas que eles celebravam lá todo ano. O assunto é claro, que é a união entre os irmãos. Só que aqui não fala de irmãos de uma mesma família. Pai ou a mãe e os filhos. Então ali estão os irmãos. Não é o assunto. O assunto, digo, específico, primário. Não está falando dos irmãos de uma mesma igreja. Na época nem existia igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi fundada logo depois que ele ressuscitou e voltou aos céus. E fala de quê, então? De compatriotas. No caso, judeus. Talvez se referindo aos irmãos judeus que estavam junto nessas peregrinações indo a Jerusalém. Não se sabe quando Davi escreveu esse salmo, se arrisca uma época da vida tal, ou uma outra época, não se sabe. E porque ele não dá a menor pista, talvez o mais sensato seja achar que é um salmo aplicável a qualquer situação de união entre grupos de pessoas. Não quer dizer que agora só vamos pregar esse salmo quando estivermos falando dos brasileiros inteiros como uma nação, ou de compatriotas, ou de uma mesma cidade. Não obrigatoriamente. Israel, inclusive, serve como excelente aplicação para a igreja. Muitas coisas que o Velho Testamento fala para Israel, podemos aplicar para a igreja. Digo aplicar porque não é dirigido especificamente para a igreja. Há uma linha que pensa que sim, é que na época era tão igreja quanto hoje, só que a igreja substituiu Israel, que não foi digna de se tornar igreja ou de continuar igreja. Então a igreja de Deus continua agora passando para o sentido ou dentro das circunstâncias do Novo Testamento. Mas nós, chamados, vamos dizer, pré-milenistas, entendemos que não é assim.
é que Israel significa algo e a igreja do Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Eu não vou explicar aqui, porque seria muito tempo, mas estou só explicando porque o cuidado de dizer que Israel serve de aplicação para a igreja. Então eu vou aplicar este salmo para os irmãos de uma igreja, já aplicando, ou seja, Davi não pensou, ao escrever esse salmo, nos irmãos que se reuniam do domingo de manhã, domingo de noite, numa igreja, tinha escola dominical, tinha pregação, não, ele pensou no grupo de judeus, sim, certamente irmanados, além do sangue, pela vontade de adorar a Deus, que se reuniam em Jerusalém, se esse era o propósito dele, mas agora eu vou focalizar mesmo em termos aplicativos para os irmãos de uma igreja. Ou seja, vamos ao versículo 1 de novo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos de uma igreja. Aplicando. Bom, obviamente, significa o que é benigno, o que contribui para o bem. Então, a primeira afirmação aqui é da utilidade da união entre os irmãos, utilidade que essa união tem para a própria igreja. Nós poderíamos ter excelentes doutrinas, poderíamos ter reuniões da igreja, programações intensas, altamente bem planejadas e instalações enormes, luxuosas, muito dinheiro no banco, programa de rádio, programa da televisão, tudo, poderíamos ter milhares de membros, mas se não tivéssemos união, seríamos uma igreja fraca, uma igreja, ao contrário do nome bom, uma igreja ruim. Então, uma igreja desunida é uma igreja ruim, não é uma igreja boa. E, infelizmente, isso é fato. Em muitas igrejas que nós ouvimos, sabemos, e sempre devemos estar atentos para que a nossa não se torne assim. Sempre, sempre, sempre. Porque nós temos um inimigo que nos rodeia o tempo todo e que tem ódio do amor que existe entre nós, da união que existe entre nós, ódio. E ele quer, então, destruir essa união. Nunca devemos, tanto na vida particular como crente individual que você é, que eu sou, como coletivamente, nunca podemos descansar numa situação boa, positiva, qualquer que seja ela, na vida, opção da vida cristã, alguma particularidade da vida cristã. Nunca, nunca. Isso aqui eu estou bem. Nessa área aqui eu estou bem, nem estou bem, eu sou meio bom nisso. Agora eu reconheço, honestamente, que tem umas áreas bem fracas e que eu devo trabalhar. Cuidado com isto. Tudo bem que você tenha discernimento para dizer, essa área aqui eu não tenho tanta dificuldade, essa área aqui nessa área eu tenho tido mais vitórias do que derrotas, e nesta outra aqui, essa eu sou ruim, fraquinho, e puxa, como eu tenho apanhado. Tudo bem que você saiba discernir pontos mais fortes e pontos mais fracos. O perigo que eu estou dizendo é você tomar como um dado, você considerar uma coisa já resolvida. Não, essa área aqui, nessa área aqui, eu sou bom. Mesmo sem orgulho nenhum. Não, eu estou verificando, os irmãos até têm comentado sobre minha pessoa, isso aqui, graças a Deus, eu honro a Deus com isso aqui, estou tranquilo. Eu tenho que concentrar meus cuidados aqui. Aí você tropeçou, porque você deixou esta área sem cuidado, a descoberto, e é ali onde você vai ser atacado. Então você tem que tomar conta de todas as áreas da sua vida cristã, todas, área da pureza,
área sexual, a área de contribuição financeira, área de amizades, área de relacionamentos com as pessoas, áreas de relacionamento com os não crentes, com os irmãos, em tudo. Área de ajudar as pessoas, área do serviço, área de domínio próprio, mas todas as áreas que você puder imaginar. Sempre atento. Tanto que pesa sobre um pastor a responsabilidade de pregar sempre de uma forma tal que todas as áreas, como eu comentei aqui algumas, estejam sendo comentadas, estudadas, examinadas, pregadas na igreja, para que não fique uma área descoberta. Não temos nenhum... será que o pastor está pregando aqui porque está problema aí de desunião entre os irmãos, tem umas correntes aqui na igreja? Não, de jeito nenhum. E é lamentável que um pastor vá pregar só quando aparecer um problema. Ele descuidou daquela área, aí vem ataque, aí ele concentra em cima. Tudo bem, já que tem que fazer alguma coisa, concentra lá. Mas o ideal é que não seja assim. É que seja algo sempre sendo tratado naturalmente para que não chegue o momento realmente já de resolver, mas uma prevenção. Então, esta área da união é algo que deve nos preocupar. Vou tirar a palavra preocupar. É algo que deve estar na nossa atenção constantemente. Como a união de uma igreja é feita da união de um irmão com os outros, e daquele outro com os outros, e do outro com os outros, é uma interação, então cada um vai pensar em si. E é o que eu gostaria mesmo. Como é que está essa questão da minha relação com os irmãos da igreja? Seria interessante. O exercício desse com a igreja com centenas de membros é um pouquinho mais complicado. Mas nós somos uma igreja pequena, pelo menos por enquanto, ou ainda, mas, de repente, pega a relação de membros e veja de um por um, como é que está a minha relação com esse irmão, com esse irmão, com esse irmão, com esse irmão. Se todos verificarmos isso, será um pente finíssimo nessa questão da união da igreja. Agora, nem tudo que é bom é agradável, porque porque Davi disse que a união entre irmãos é boa, então é algo benéfico, mas não significa que é agradável. Tem remédio que é muito desagradável, e é bom. Tem fisioterapias que doem, extremamente desagradável, te arranca lágrimas, mas é bom, é benéfico. Castigo dos pais, ou de Deus, não é agradável, mas é bom. Então, o fato da união ser benéfica não significa obrigatoriamente que seja agradável, mas o que Davi diz aqui é que, além de ser bom, é agradável. Talvez não seja tão agradável manter a união. O relacionamento interpessoal é complicado num mundo em que todos somos pecadores, e a igreja não é exceção. Então, você trabalhar um relacionamento pode ser um pouco difícil e nem tão agradável, mas o resultado desse trabalho, que é uma união madura, é agradável. Este é o ponto. Então, uma vez que a união existe, difícil ou não ter conseguido, mas é agradável e é gostoso, de fato. Por que a gente chega à igreja alegre? Hoje pela manhã, de maneira bem diferente, juntou um monte de irmãos ali na porta, na entrada da igreja, e alguns até tiveram dificuldade de entrar, porque fechou ali, uma conversa animada, gostosa. Chegamos aqui alegres. Por quê? Porque nós achamos agradável. Eu não creio que ninguém esteja aqui obrigado ou à força, que já é um outro assunto. Se eu devo vir a um culto obrigado
ou mesma força, eu me puxando para vir e tal, é outra questão que eu não vou entrar agora. Mas o normal, o saudável, é o crente vir para a igreja gostosamente. Encontrar pessoas que comungam conosco, que creem no que nós cremos, que discordam do que nós discordamos, vibram com o que nós vibramos, e até em algumas discordâncias há um exercício sereno de suporte de uns aos outros. Tudo isso nos amadurece e tudo isso torna agradável. O mais que pode ser agradável, porque na realidade nós não temos noção do que é agradável em nada. Não temos noção do que é realmente ser agradável, qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive o aspecto de relacionamento. Por quê? Porque nós temos ainda o pecado dentro de nós. Então você não tem uma ideia, eu não tenho ideia como será no céu, em que os nossos relacionamentos estarão 100% livres de qualquer resquício de antipatia, de abuso, de mau humor, de gênios conflitantes, de ambição, de inveja, de qualquer coisa. Mas vamos buscar o que é benéfico e vamos aproveitar o tanto de agradável que essas coisas benéficas na vida têm. E uma delas é a união na igreja. E é isso que Davi quis dizer para todo mundo. É bom e agradável os irmãos estarem unidos, dentro do contexto dele, que nós estamos aplicando aqui para o nosso. Agora ele compara, no versículo 2, o resultado da união, ou o clima que existe num lugar onde há realmente uma gostosa união entre os irmãos. Primeiro, versículo 2. Ele compara com o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, ungido pelo irmão, por Moisés, e ungido com um óleo precioso, perfumado, refrescante e absolutamente especial. Cada componente deste óleo foi dado pelo próprio Deus. Cada peso de cada componente foi dado por Deus. A fórmula deste óleo de unção foi dada precisamente por Deus, para ser usado exclusivamente pelos sacerdotes. E ai de quem usasse aquele óleo e não fosse sacerdote. Esse óleo foi usado pela primeira vez sobre a cabeça de Arão. Muito provavelmente Davi se refere àquela primeira vez. Então a descrição que ele faz aqui é muito viva. Moisés derramando óleo sobre a cabeça do irmão Arão, e o óleo obviamente vai descendo sobre o rosto, sobre a cabeça dele, e passa para a gola da veste dele, e dali passa para o corpo, os ombros, para as costas, para o peito. E ele vai refrescando onde ele vai tocando. Curiosamente, Arão não era uma pessoa qualquer, porque como sumo sacerdote ele representava toda a nação. Inclusive no peito dele estava lá uma peça em que estavam incrustadas pedras com os nomes das 12 tribos de Israel. Ou seja, Arão representava a nação toda. Como se o perfume que descesse pela cabeça dele envolvesse todo o país. Fosse uma coisa generalizada, aquele perfume. A união entre os irmãos de uma igreja tem um efeito semelhante. Como o perfume derramado sobre a cabeça de Arão foi se espalhando pelo corpo dele, é como um perfume que se espalha pela comunidade, pelo grupo de irmãos que gozam desta união, e vai passando, se espalhando e envolvendo todos que fazem parte daquele corpo. É algo que se espalha. A união não é algo estática,
mas ela aumenta, o efeito dela é agradável e crescente. E por onde passa, deixa uma sensação refrescante, agradável, aromática, cheirosa, como aconteceu com Arão. Então, quando nós vamos a uma reunião na igreja, um culto, ou na casa de alguém, ou algum tipo de reunião, casais, ou seja, o que for, e nós saímos nos sentindo leves, felizes, os motivos são vários, mas um deles é exatamente este. É o resultado benigno e agradável da união que vivemos, que nós constatamos, vivenciamos nessas reuniões. Agora ele faz a segunda aplicação, ou segunda ilustração, com o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Hermon, um monte muito alto, fica ao norte de Israel, já fronteira com a Síria. Já houve muita briga lá de Israel com os sírios, nesse monte Hermon. E aqui é interessante, porque, na realidade, o monte Hermon fica a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Então, aqui foi uma licença poética que Davi deve ter tomado, porque não se espera que o orvalho do monte de Hermon caia literalmente em Jerusalém, porque é muito longe. Então, se espalha aqui pela redondeza, pelos lugares. E orvalho é uma coisa excelente, que ele produz uma terra fértil, ele produz frescor naquela terra, alivia o calor naquele local. Só coisas boas podemos associar com orvalho. E também a ideia de se espalhar a partir de um ponto. Mesma ideia, do óleo na cabeça e se espalhando, e a ideia do orvalho que se espalha pela região. Então, é uma figura belíssima para a união na igreja, porque é como o orvalho que rega a igreja e torna aquela igreja ali uma terra fértil para produzir os frutos que Cristo quer que ela produza ali. Tire a união da igreja, ou de uma igreja qualquer, e você vai ver uma lavoura muito mal irrigada, você vai ver um campo árido, seco. Em vez de dar vida à semente, vai acabar matando a semente, sufocar alguma semente que teria de amor entre os outros, de união entre os outros. Então, a igreja desunida é uma igreja que mata a palavra pregada, as aulas proferidas, mata o que vem de ensino, chega ali e morre, ele estanca diante de desunião, de brigas, de dissensões, de estar vendo outro aqui e muda o destino para não falar com fulano, não falar com ciclano. Irmãos, isso existe em igreja, e às vezes existe em alto grau, é uma coisa muito triste. Nós tivemos ainda, graças a Deus, a oportunidade de viver uma situação dessa, mas é o que eu estou dizendo, não vou deixar para pregar isso quando acontecer, não, se e quando acontecer, mas é importantíssimo preservar a nossa união. Somos igreja nova, muitos estão chegando. Estava conversando com o irmão hoje, antes de começar o culto. É uma igreja que ainda nem tem a sua característica, não tem raízes, não tem um perfil definido, como uma criança não tem um perfil muito definido como ser humano, tem como criança, mas não se pode prever muito o que vai ser quando crescer. Então eu vejo nossa igreja assim, ainda não temos um perfil muito bem definido, além, obviamente, de algumas características básicas sobre as quais essa igreja foi iniciada 5 anos atrás, doutrina, seriedade na palavra e tudo mais. Mas fique muito atento no que concerne a você, quanto à questão da união na igreja. É muito gostoso fazer parte de uma igreja unida. Uma vez, num passeio de barco grande, numa escuna, paramos ali num local perto do Mucuripe, e tinha uma senhora ao meu lado, e tinha muitos jovens, uns 40 jovens ou mais, e pulando e tomando banho do barco na água, e
brincando uns com os outros, e uma senhora ao meu lado, nem crente era. Aí disse assim, como é bonito isto. Eu acho que sem saber, ela estava sentindo a mesma coisa que Davi sentiu. Como é bonito e agradável viverem unidos os irmãos. Aquela senhora, mesmo sem Cristo, pelo menos até aquele momento, mas ela notou e viu, talvez ela não tenha tido a profundidade de entender que aquela união era baseada no Espírito Santo que habitava aqueles crentes, pelo menos os que eram salvos já, nem todos deveriam ser. Mas chama atenção uma igreja unida. Versículo 3, a segunda parte, encerrando. Ali ordena o Senhor, ali aonde? Em Sião. Agora ele está falando de Jerusalém. Falou de Hermon, Monte Hermon, falou de Jerusalém, que o orvalho caía lá em Jerusalém. E agora ele diz, ali, em Jerusalém, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não é muito fácil explicar isto, como eu falei, tem um sentido muito poético aqui, mas talvez ao falar de Sião, que é Jerusalém, Davi significa ou imagina Deus pessoalmente ali em Jerusalém, ou Israel como um todo, representado no caso por Jerusalém, ordenando as suas bênçãos e transmitindo vida a quem lhe fosse fiel. E aqui há algo interessante. O verbo associado com bênção, da parte de Deus, não é dar a bênção, presentear com a bênção. Ordena. É como se as bênçãos que nós temos da parte de Deus fossem mandadas por Deus, ordenadas por Deus, decretadas por Deus. Eu quero abençoar vocês. Eu quero cobrir vocês de bênçãos, algo que vem da mente de Deus, da vontade de Deus, e passa pelo poder dele, e ele determina. Vou fazer aqui uma igreja abençoada, porque eu quero, eu estou mandando bênçãos. Quase assim, mandando que vocês sejam abençoados. Oh, ordem gostosa. Essa é uma ordem gostosa de receber. Seja abençoado. Gostoso isso. Mandando as bênçãos para Israel. Por quê? De alguma maneira ele associa a união dos irmãos ali com um gozo no coração de Deus que os abençoa, juntando bênçãos com união, ou união com bênçãos, como você queira. Seja como for, é uma união, ou é uma junção muito gostosa esta, desses dois elementos aqui. Agradava muito a Deus aquilo tudo. E agradando a Deus, ele transmite, ele ordena bênçãos e transmite vida. Como o contexto é de união aqui, é como se Deus realmente se deliciasse com a união dos irmãos. Irmãos, vamos continuar unidos, sabendo que Deus está nesse processo. É Ele que nos capacita a sermos unidos, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós crentes, que gera em nós frutos para aplicarmos em todas as áreas da vida cristã, incluindo a da amizade. Uma aplicação, repito, às vezes não fácil, pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, mas não por isso precisamos sempre aplicar esses frutos, trabalhar nesses relacionamentos, reconhecendo as dificuldades, pedindo ajuda a Deus, desenvolvendo humildade, vontade e todas essas virtudes cristãs que colaboram umas com as outras para que a nossa relação com as pessoas neste mundo aqui seja a melhor possível, de uma maneira particular, como eu estou focalizando, a relação com os membros, os irmãos da nossa própria igreja, seja a melhor possível. Trabalhe nisto, trabalhe, não é algo que vem de uma maneira natural.
a Bíblia manda também suportar uns aos outros em amor. Se é para suportar, é porque há algum grau de dificuldade nisto. Mas uma coisa não anula a outra. Faço questão de enfatizar isto. Não permita que esse grau de dificuldade de se relacionar com pessoas pecadoras, não vou dizer assim não, deixa eu dizer assim, pessoas tão pecadoras quanto você, ou menos pecadoras do que você, não permita que esse grau de dificuldade, maior ou menor, jogue uma sombra sobre a beleza, a benignidade de união entre irmãos. Que Deus nos ajude, porque apesar de Deus ser o capacitador do amor que há entre nós e da união, você é responsável pela união nesta igreja. Não vá botar culpa em mim, somente como pastor, se um dia nós escorregarmos desse ponto, que eu acho que nunca, que eu espero que nunca aconteça. Talvez eu tenha uma responsabilidade maior, de fato, como pastor, no sentido de pregar, ensinar, exortar, e os que ensinam nas aulas, escola dominical, grupos satélites, etc. Mas o responsável pela união desta igreja é você, e você, e você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela delícia da nossa união. Que o diabo não encontre aqui brecha, em nenhum momento, em nenhuma situação, para minar a nossa desunião. Com um irmão só que seja, que de um vem dois, e vem mais, no fim estamos desunidos com a igreja inteira, e uns com os outros. Isso é terrível, maligno, ruim, desagradável, tudo o contrário do que Davi disse da maravilha da união. Obrigado pela união em Cristo, e que assim possamos continuar. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.